Fala minha gente, tudo bem com vocês? Como sempre eu espero que sim. Bora para mais uma review de in-ear interessante e com uma proposta um pouco diferente no mercado, que sempre é coisa muito boa. Hoje nós vamos falar do BQE-YZ Cloud, gentilmente enviado pela própria empresa para review. Muito obrigado, vou deixar link aí na descrição para quem tiver interesse. E como sempre a gente vai começar com a construção, que tem uns pontos muito interessantes, mas tem um fator que, na minha opinião, complica bastante. Bom, eu já vou falar do elefante no quarto, que na minha opinião é o preço. Ele custa $170, então, cara, ele vai competir com o Tangzu Zetium, o Heyday, com o QEAR Skin T, que são meus fones favoritos nessa faixa de preço. Compete também com o Singot A1000 e o Singot M6L, que é um pouco mais barato, que são fones de muito peso. E aqui eu tenho a minha crítica à empresa, a única que eu vou fazer sobre o fone, porque o fone é incrível. Eu acho, como sempre, que o preço está um pouco salgado. Todos os fones que eu avaliei até agora da BQE-YZ foram excelentes, só que um pouquinho salgados. Sempre foi do tipo, cara, se na promoção ficar 20% mais barato, sem sombra de dúvidas, vira recomendação na hora, e isso acontece com o Cloud. Custa $170, a construção para a faixa de preço é muito boa, mas em som ele poderia ter um refinamento um pouco maior. Mas bora começar com a construção. $170 sem impostos, convertendo aí você vai pagar uns R$1.000 quase. Com os impostos pode ir para 1.200 até 2.000, dependendo da forma que você traga ele para o país, né? Em relação à construção nessa faixa de preço, ele é bom, mas ele não é incrível e ele tem aspectos que poderiam melhorar. O cabo principalmente. O cabo, apesar de excelente, bem maleável, sem microfonia, não incomoda muito, não embola, poderia ser modular. Nessa faixa de preço, cara, cabinho modular já é algo que, pô, tem que prestar atenção. O próprio Duno Titan S2, que lançou agora por $80, eu acho, tem um cabo modular excelente. Então, cara, fone de quase $200, cabinho modular, por gentileza, não acontece com o Cloud. Apesar disso, o cabo é muito bom. Ponteiras, vem com bastante ponteira. Aqui é um ponto que eu tenho que elogiar, são ponteiras diferentes, não são todas iguais e são ponteiras muito boas, cara. A ponteira P da BQE-YZ é uma das minhas favoritas que eu já testei até hoje, tá? Muitos fones, o famigerado Campfire Audio Andromeda, que até hoje é meu in-ear favorito, pra mim o melhor som e o melhor fit que eu já tive com o Andromeda foi com essa ponteira da BQE-YZ. Então em ponteira tá show de bola, vem com ponteira de espuma também na caixa. A case é simples, mas funciona bem. A caixa é simples, mas é muito bonita. E o fone é lindíssimo, cara. Eu botei até um wallpaper do Porschezinho verde esmeralda ali, botei a luzinha esmeralda aqui, porque, cara, é uma das minhas cores favoritas, ciano, e ele puxa essa cor. E, cara, conversar um negócio interessante com vocês que eu conversei no último vídeo do Civic SV023 que eu avaliei, tá? Bom, é o seguinte, no último vídeo que eu fiz, eu comentei como as marcas utilizam o nome do fone, o design da caixa, o design do próprio fone para passar a mensagem de som que o fone tem. E o Cloud faz isso muito bem, cara, porque assim, tudo ciano, tudo verde, tudo leve, tons pastéis, partindo um pouco para o frio, o nome dele Cloud, que significa nuvem em inglês, e você tem no fone uma assinatura delicada, arejada, né, e bastante fina, refinada. Então ele faz uma alusão realmente a nuvens, a cloud, a essa cor. Então o design do fone, na minha opinião, cara, é muito bem acertado. A cor faz completo sentido com a mensagem que o som traz, o nome do fone também e a caixa também. A caixa é lindíssima, né? Acompanha a cor do fone. Então a BQE-YZ tá de parabéns. Tanto que quando eles me falaram do fone, eu olhei pro fone e eu já imaginei, esse fone foca em agudo. Provavelmente ele foca em agudo. Em som a gente vai chegar lá, mas sim, ele foca em agudo. Então o design do fone tá, na minha opinião, incrível. Em relação ao conforto, eu tive problemas com alguns fones da BQE-YZ em conforto. O Inter Ultra, eu tive problemas. O Spring 2 era razoável e o Wind era bom. O Cloud também é bom, não é excepcional, mas o conforto é bom, eu consigo usar por 2, 3, 4 horas tranquilamente. Não é como se eu não tivesse nada no ouvido, mas funciona muito bem. Então, em construção, o fone é muito honesto, um pouquinho salgado apenas na minha opinião, mas se ele abaixar aí de $150, pode ser uma das melhores opções para quem procura essa assinatura que é diferente.
falando em assinatura sonora, qual que é o som do Cloud? Mas antes de falar de som, se você não é inscrito, considere se inscrever caso ache o conteúdo relevante. E se já é inscrito, cara, senta o dedo nesse like e bora falar do som, que é o seguinte. Eu já dei o spoiler ali em construção, é um som refinado, arejado, tem um foco grande em agudos, mas ele tem um contraste muito bom. Ele não soa um fone mega analítico e frio, ele traz um calor muito bom na região dos graves e dos médios, que é interessante e muito bem-vinda. Bora começar com os graves, tá? Ele tem uma configuração de um dinâmico e um radiador passivo para os graves. Cara, eu ouvi poucos fones com esse radiador passivo, mas todos que eu ouvi tinham um kickzinho interessante no grave e não é diferente com o Cloud. Quando bem amplificado, estava ouvindo no K5 Pro, principalmente ele, o Cloud tem uma dinâmica alta e diferente da maioria dos fones do mercado atual que tem muito subgrave, o Cloud tem um foco interessante em médio grave também. Ele não é um fone gravudo, tá? Não é um, arauto dos graves, você que é basshead, não é para você. Mas ele é sim um fone com mais graves do que eu consideraria a neutralidade. E ele tem esse kickzinho a mais no médio grave em transição para os médios, que trazem um calor para os vocais, que é muito bem-vindo, e uma organicidade para o fone. Se ele não tivesse esse kick, cara, ele soaria muito frio e analítico por conta dos agudos, mas, cara, isso aqui fez toda a diferença para fazer ele ao mesmo tempo de um fone calmo, delicado, arejado pra caramba, também é um fone quente, doce e musical. Ele equilibra muito bem as duas coisas. Em tonalidade, cara, esse fone é incrível. Os médios têm um calor excelente, né? Mas assim, como ele puxa bastante dos agudos também, eu acho que os médios beneficiam um pouco mais ainda instrumentos de acorde fino, cordas de aço e vocais femininos. Ele tem um calorzinho legal para vocal masculino, para um corpo de um violão mais pesado, para uma nota de piano mais pesada? Tem, mas ele beneficia mais o lado mais agudo dos médios. Mas no geral, cara, são médios mega naturais. Um ponto-chave para mim é a naturalidade, são muito naturais. O detalhamento é bom, não é incrível, mas é bom. E os médios, assim, cara, são quase o que eu consideraria ideais. Um pouquinho mais de calor, na minha opinião, seria ainda mais bem-vindo. Mas aqui já é mesmo uma questão de gosto pessoal, não tanto de melhorias no tuning. Eu preferiria isso, mas eu acho que a maioria das pessoas vai achar esses médios aqui excelentes. Partindo para os agudos, cara, aqui é a estrela do show. Como o nome faz uma alusão, como a cor do fone faz uma alusão, ele é um fone com agudos bem interessantes, tá? Não é que ele tenha picos ou uma quantidade excessiva de agudos, mas ele tem uma extensão e um arejamento muito grandes, aliado a uma imagem bem precisa e um micro detalhamento bem alto para a faixa de preço. Aqui eu diria que é um ponto alto dele. Ele compete muito bem com a concorrência, se não são os melhores agudos na faixa de preço. É diferente do Single TI-500, por exemplo, que tem aquela efervescência nos agudos. O Cloud eu acho que não vai ofender tantas pessoas que acharam, por exemplo, o EA500 agressivo. Ele tem mais na região do ar mesmo, essa presença splash de bateria, cara. Tem um brilho, tem uma extensão sensacional. Para você jogar um fone excelente, estou jogando agora o Lords of the Fallen no Game Pass. Tá bem interessante usar o Cloud para jogar, ele tem uma imagem bem precisa, tem uma ambientação bem atmosférica. É um fone bem envolvente, porque ele traz muito detalhamento nos agudos, mas também tem esse calor dos graves e dos médios, então é um fone que tem uma envolvência legal. Cara, é um fonezão. Eu recomendo principalmente para quem quer essa assinatura diferente, mas eu recomendo você esperar uma promoção, cara. Eu acho ele um pouquinho caro, particularmente por $170 eu iria no Tangsu Zetium Heyday, que eu acho um fone consideravelmente melhor. Ou se você quer agudos bem extensos, muito micro detalhamento, tem o Kiwi Skin T, que é mais detalhado ainda, mas daí vai ter mais foco em subgrave também. Então eu acho que para ele competir um pouco melhor no mercado, ele tem que abaixar um pouquinho de preço, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado da review. Se você gostou, cara, deixe seu like, se inscreva, comente, compartilhe e eu vejo, como sempre, vocês no futuro. Fui!